nós temos na outra extremidade da cadeia azeites premiadíssimos já. Vários azeites brasileiros já foram premiados no mundo. Quer dizer, então, reconhecimento de que é possível fazer com qualidade. Existe muita desinformação do consumidor. Existe uma coisa que é proposital, que se coloca um aroma de azeitona em conserva nesses azeites. E azeitona em conserva não tem nada a ver com azeite, porque o que a gente busca no azeite, em termos de frutado, é a fruta in natura. Que diferente do processo de fabricação do vinho, que antigamente pisoteava a uva. A azeitona não pode ser pisoteada, porque ela é mais consistente. Opa, e aí gente, tudo bem? Grande abraço, viu? Chegou mais uma edição, né? Mais um episódio do Café com Manteiga. Eu e o Casca de Bala. Você já ouviu falar do Casca de Bala? Não, quem é? Porque quando me falaram do Casca de Bala, eu falei, pô, você não pode chamar um camarada de Casca de Bala. Aí eu fui ler o que é Casca de Bala. Casca de Bala é um cara parceiro, um cara que tá com você em todas. E quem é esse tal de Casca de Bala? Você. Ué? É o Casca de Bala, meu parceiro. Casca de Bala? Casca de Bala. Você também é Casca de Bala? Eu sou Casca de Bala. Então, dois Cascas de Bala falando com você. Um abraço, Marquinhos. Então, um abraço, Deus. Nós estamos começando mais essa edição. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. E esse assunto, Ildeu, na verdade, nós vamos falar com a dona de casa, nós vamos falar com o cara do restaurante, com o cara que gosta de um bom prato de comida, com um cara, e vai chegar um ponto, nós vamos falar de um cara que quer dar um bom banho, um banho diferente. Aí você vai ver, vai pensar, o que é? Que assunto é esse? Hoje nós vamos falar de azeite, nós vamos falar de oliveira, né? Nós vamos saber tudo. Nós estamos recebendo hoje aqui o Gabriel Tarquini Bertozzi. O Gabriel, ele tem a formação de engenheiro agrônomo. Quando a gente fala de engenheiro agrônomo, o que a gente já vê lá? Um cara lá na plantação de tomate, plantação de milho, café, cana, no agro, soja, no agro, né? E a gente às vezes vê ele como paisagista, mas o Gabriel é mais que isso daí. Ele, além de agrônomo, ele tem uma formação, tem MBA em gestão ambiental pela PUC, Minas, né, o Campo Poços de Caldas, especialista superior em olivicultura. Ele vai falar disso para a gente, né? E ele fez essa especialização em Córdoba, né, na IFAPA, Córdoba, na Espanha. Porque, na verdade, Córdoba tem uma cidade na Argentina que chama Córdoba também. Sim. Que é o nome de uma... Homônima. Exatamente. Ele vai contar disso tudo para a gente aqui. Então, paisagista, consultor na área de olivicultura, ele é fundador, ele detém uma marca que ele fundou do Olisoft, né? Fiquei sabendo ainda há pouco, soft quer dizer macio, leve, gostoso, né? Essa marca Olisoft é um produto, né, derivado 100% do azeite, uma linha de cosmético, que nós vamos falar também, né? Ô Gabriel, muito obrigado, viu, irmão, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Um abração grande para você. Normalmente a gente manda a lista aí foi muito... Fiquei lisonjeado aí pelo convite, né? E pela descrição aí. E acho que eu também sou um casca de bala, tal, assim, de Gabriel, seja muito bem-vindo. É um prazer rever o amigo, porque afinal de contas a gente sabe da sua capacidade, do seu potencial, do seu trabalho, e a gente vai falar sobre isso hoje. Muito bom, eu admiro também os dois aqui, né? Acompanho também nos distintos veículos de comunicação, né, que eu sempre acompanhando. Isso é o bom de Poços, né? Por falar em veículo de comunicação, nós estamos unidos com os veículos de comunicação. Esse programa também passa na TV Poços. Exatamente. Aos sábados às 23 horas e aos domingos às 17h30. Muito bom. E nós vamos aproveitar já, lembrar que nós temos a nossa parceria, Marezine Financiamentos e Empréstimos. Tá? Você precisa de uma grana, você tem a Marezine. Você precisa financiar a casa, o automóvel, seja o que for, o seu financiamento. A Marezine está junto com você no início, no meio, até no final da negociação. E está com a gente também o Pão de Queijo Xodó de Minas. Quando nós falamos em pão de queijo, nós falamos do que é bom, do que
Porque você come 1, 2, 3 e quer comer mais. É o xodó de Minas, um café da melhor qualidade que acompanha muito bem esse pão de queijo, que é o café caldense, né? Ô, Gabriel, vamos começar primeiro, porque o pessoal fala azeite, 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 e muita gente confunde azeite com óleo, que ele fala, o que é o azeite? O que é azeite, na verdade? Bom, muito bem. O azeite, para mim, a boa definição do azeite é um suco de frutas. Depois nós vamos fazer uma analogia com isso, mas entender que é um suco de frutas que vem da azeitona, que é o fruto da árvore da oliveira. E eu falo suco de frutas porque como a extração do azeite vem do fruto de forma integral, quer dizer, então ele é um produto onde se processa os frutos da azeitona, da oliveira, né, que é a azeitona, de forma integral, ou seja, com a película, a polpa e o caroço, né? Então o processo basicamente é se extrair assim, você macera tudo isso, isso se torna um volume aquoso e oleoso e pastoso, né? Aí você originalmente, nos processos originais, isso era prensado, né? Por isso que vem algumas definições de prensa fria, primeira prensagem e tal, que a gente pode comentar. Mas isso depois, por separação de densidade, se separa bagaço, água e óleo, que é o azeite. Por densidade, né? Por densidade, é. Esse bagaço, isso serve, tem alguma outra finalidade? Isso é usado? Isso, assim, nos volumes dos países que são muito intensos de produção, né? Isso é um problema também. Isso, assim, eu falo que a minha percepção, o Brasil ainda tem uma vantagem criativa, né, um diferencial criativo, porque eu acredito que isso, quando nós chegarmos nesse ponto de ter muitos volumes, nós vamos ter outras soluções para isso. Mas o problema é que o osso, né, que é o caroço da azeitona, que eles chamam de osso, é muito duro. E se torna um problema. Então hoje, nos grandes projetos, o que se consegue é separar ele de uma forma que ele fica parecendo um pedrisco, e isso é utilizado na própria indústria que processa como caldeira para alimentar a água quente do sistema, não no sentido de usar a água quente para ajudar a extrair azeite. É que toda a fábrica, por questão de higiene e asepsia do processo, todo momento, né, cada processo precisa ser feita uma higienização do sistema, isso se faz com água quente. Então, é muito utilizado esse volume. Você está dizendo que o caroço é usado como combustível? Sim, sim. Isso é uma das tecnologias de aproveitamento que tem. É isso? Ele se torna um pedrisco inflamável. Branco, né? Não é um pedrisco, né? É um lenho, né? Vamos dizer assim. É inflamável, né? Uma matéria sólida, quebrada, né? Porque o processo de maceração quebra ele. E é um volume muito intenso, né? Então, assim, tem pilhas daquilo lá. E o bagaço, assim, é possível se aproveitar na questão de alimentação animal, não é muito usado ainda, mas tem bastante pesquisa de compostagem, de tentar fazer, mas é um resíduo meio complexo. Ô Gabriel, conta para nós a história do azeite, quando que ele surgiu, como é que ele desenvolveu. O azeite, assim... Um breve histórico, eu sei que... O azeite é muito milenar, né? Assim, muito ancestral, né? E já se identificou oliveiras aí de 3 mil anos e tudo mais. 3 mil anos. Então isso vem originalmente daquela região tão conflituosa, né, de litígios ali, que seria na Pérsia? As terras de Canaã, que virou Israel, virou Síria, virou Líbano e tudo mais. Isso caminhou dentro da bacia do Mediterrâneo, né, por questões comerciais, né, mercantes aí da época, né, fenícios e tudo mais, é uma coisa. Nós estamos falando nisso 1000 anos antes de Cristo, né? Tem dados assim bem longevos mesmo, assim, de resíduos e fragmentos que se encontram hoje que datam essas coisas nessas prensas que eram de pedra. Então isso acha... Mesmo porque a oliveira é uma árvore que dura muitos anos, né? Então, assim, isso vem de uma forma ancestral. Tem uma curiosidade que eu vou contar, que é um pouco mais recente, nós vamos falar de 200, a pesquisa mostra de 200 a 300 anos depois de Cristo, mas ainda assim é muito tempo atrás, que chama bem a atenção. Existe um monte em Roma, na região portuária lá de Roma, que se chama Testátil. Acho que a pronúncia é Testátil. Testátil. Monte Testátil. É um monte que ele é uma elevação que não foi natural, ela foi ao longo dos anos se formando. Ele tem uma medida aproximadamente, olhando de cima, de 2 hectares, 2 campos de futebol. A altura máxima dele em torno de um prédio de 10 andares. Lógico, a vegetação veio ali em cima dele, vegetação rasteira, mas ele foi construído de que maneira? Existia esse movimento mercante de azeite. O azeite naquela ocasião era todo movimentado por ânforas, que são uns vasos cerâmicos, né, grandes. Ele vinha nessas ânforas.
E essa ânfora seria o que é o nosso PET hoje, era um problema de coisa. Então aquilo se despachava e aquilo voltava o casco vazio e eles iam quebrando e empilhando. Então esse monte foi feito assim, de empilhamento. Interessante. Perto de Fiumicino, por exemplo? Eu acredito que sim, é uma região portuária com rio também, né, de Roma, né? Ali. Sim. Então, mas é onde chegavam, principalmente da Península Ibérica. Então, para a gente ter uma ideia de que, falando de 200 anos depois de Cristo, mas o tanto que ainda nós estamos engatinhando na questão do azeite. Porque tinha tal de ungir as pessoas com óleo, com azeite, que é o azeite, né? O azeite sempre foi muito, é muito bíblico, né? Assim, na Bíblia, tanto a oliveira tem muitas histórias do azeite. Muita, a gente se perde até assim, porque... Ele passou a ser uma árvore nossa, vamos dizer assim, porque ela não é nativa nossa, né? Não é nossa mesmo, assim, nossa brasileira que então, não é mesmo, né? Assim, aqui nós estamos fazendo uma... isso no Brasil? Então, tem relatos que contam que no período de Brasil Colônia ela começou a ser introduzida por Portugal, né? E que aí tem até uma passagem que conta que isso em algum momento se identificou a perspectiva de que o Brasil poderia se tornar um concorrente de Portugal e houve uma ação contrária a esse movimento de querer implementar a olivicultura aqui. Isso é o que tem na história, né? Depois disso, ela passou a ter um ganho. Então, assim, hoje vamos falar um pouco de contexto mundial. A oliveira hoje, ela está presente. Então, assim, a predominância de volume, de importância, é o que abastece o mundo hoje. A gente está concentrado nos países do Mediterrâneo, ali, Espanha, ainda que pegue por lado de cá, pega Marrocos, Tunísia também, mas tem predominância Espanha, Portugal, Itália, né? Mas o azeite, que por questões, né, de ser uma planta nativa, a Olea europeia, que é a planta nativa, ela ficou situada nisso, mas começou a caminhar pelo mundo. Então hoje encontra-se oliveira com perspectiva de plantio comercial em 66 países. É o dado mais recente que eu tenho, assim. Então, como o Brasil é um deles, né? Ainda que o Brasil, nós estamos falando aí desses episódios, teve isso na passagem do Brasil Colônia, depois teve uma outra iniciativa que eu sei, me parece que próximo a Campos do Jordão, essa já foi com intuito mais comercial, mas qual que era o grande gargalo? E eu digo que não era do Brasil, era da olivicultura mundial, e no Brasil principalmente, porque as plantas de oliveira para se propagar, elas vinham de caroço, né? Você precisava de uma semente de uma azeitona, né? O caroço da azeitona, para se converter numa semente, numa nova planta. Com o passar, os países mais tradicionais adquiriram a tecnologia de fazer enxertos, isso vinha de uma oliveira selvagem, que chama cebult, mas eles conseguiram aí, né, propagar isso de outras formas, mas sempre na dependência do caroço. E no Brasil não foi diferente, só que aqui ainda tinha um problema, porque não tinha oliveira, não tinha caroço, né? Porque o caroço da... a terra aqui? A terra, assim, ia pelo clima, o clima achando que havia possibilidades. Então, Campos do Jordão, pela questão de frio, né? Porque a oliveira precisa ter um estresse. E subentendeu-se que o estresse por frio já seria suficiente, né? Diferentemente. Você está dando uma aula primeiro de história para a gente, agora você está dando uma aula técnica para a gente. Para todo lugar. Nós vamos para todo lugar. Então você está querendo dizer para a gente que a oliveira prefere lugares mais altos e mais frios, é não, isso? No Brasil é que a gente tenta compensar por altitude, o frio por altitude. Você com Maria da Fé... estamos um paralelo totalmente diferente do que é o original. Aqui nós estamos num paralelo que não tem nada a ver com e nós estamos numa zona tropical. Sim. Então, isso é uma... E assim em outros lugares do mundo, né? Igual eu falei, ela foi para do Jordão ou estou falando de Maria da Fé? Então, que são lugares tipicamente altos, né? Então, assim, o que certamente aconteceu nessa empreitada em Campos do Jordão, né? Algum migrante aí que veio de Portugal, da Itália, teve essa iniciativa, e aí ele já fez com uma certa perspectiva, assim, mais comercial. Mas aí nós não tínhamos caroço de azeitona aqui. Então era difícil você propagar uma planta a partir do caroço. Então, o caroço da azeitona em conserva não é... Você não consegue reproduzir a oliveira através de... não é muda? De muda? Sim, então, mas é onde eu quero chegar. É onde eu quero chegar. Nós estamos na frente. Então, nessa época, ainda não existia o que fez uma alavancagem grande na olivicultura, não no modelo de exploração comercial, que é esse sistema de propagação clonal, que aí você consegue, a partir de uma matriz de uma planta, você propaga por um enraizamento de estaca, que chama. E isso permite você adiantar a planta, porque você está pegando um braço de árvore já adulta. Então, geneticamente, a planta tem uma carga
de planta adulta. Então ela vai produzir num curto período. Então a árvore com 3, 4 anos ela já tem capacidade de produzir. O que não acontecia com a muda de caroço. Sim. Nos países que já tinham a cultura, eles conseguiam fazer o seguinte, técnicas de enxertia. Então eles faziam várias mudas a partir de caroço, e para ganhar esse tempo genético aí, eles enxertavam um ramo de uma planta de outras variedades, mas que já eram geneticamente adultas. Então né? hoje o plantio é só através de muda. Plantio comercial hoje sempre foi através de muda, sim, mas hoje tem a muda que se chama propagação clonal. Então, assim, se você quiser fazer um plantio de 1 milhão de mudas, você vai ter quem produz esse 1 milhão de mudas e com uma uniformidade, com as características que você quer, né? Assim, assegurando essa precocidade da muda. Então, isso fez uma alavancagem no mundo. Então, não estou dizendo só no Brasil. Porque aí entra o seguinte, a Espanha, por exemplo. A Espanha tem, se não me engano, 2.500.000 hectares de área, de superfície de oliveira. Superfície de oliveira plantada. Só que muito disso ainda nos modelos muito tradicionais, que são árvores muito grandes, espaçadas. Muito antigas, né? Antigas, Quando fala em tempo de duração, né? Idade da árvore. Quantos anos? Quantos anos? Isso que dura milhões de anos. Não, tem oliveira. Milhões de anos. Exagerou. Vai chegar. Mas em milênios, né? Assim tem 2.000, 3.000. Errei por pouco. Dos 3 zeros. Assim, a parte vegetativa dela continua. É claro que a parte lenhosa dela vai ficando uma coisa... Pois é, mas em tempo útil de produção, uma oliveira dura mais de 100 anos, é isso? Sim, historicamente a gente tem muitas, né? Assim, mesmo, né? tem muitas que são assim. Agora, ela vai se tornando cada vez mais menos lenhosa. produtiva. Não, enquanto ela tiver estímulo vegetativo, a parte nova dela produz, né? Uhum. Agora, não é um modelo que vai, por exemplo, igual eu estava falando, na Espanha, acho que 80% dos olivais que estão lá não são mais eficientes do ponto de vista da qualidade da eficiência que se busca hoje. O produto de hoje, o produto final, né? Você morou na Espanha? Não, eu só fiquei lá um período fazendo... Para fazer esse curso, né? O Gabriel, além de produtor, ele é um estudioso, né? Eu assim, me interessei. Oliveira foi uma coisa curiosa para mim, e eu, assim, acredito nisso, de ser algo até ancestral, assim, eu acho, assim, da maneira como ela veio, da maneira origem italiana, né? É italiana. Deixa eu até voltar ali um bocadinho, porque você é paisagista também, né? Eu me dediquei um tempo, assim, a essa... E você fez uma consultoria faz consultoria na área de olivicultura, sim, né? Que foi justamente através desse curso que você fez na Espanha, em Córdoba. Foi antes, né, assim, foi todo um contexto, assim, de ir buscando, né? Oliveira foi assim, só para contextualizar, que jeito que foi isso? Eu já estava na área de paisagismo como agrônomo, mas entendendo um pouco o paisagismo meio com uma coisa meio... Que foi o teu primeiro foco, paisagismo. Uma perfumaria, vamos dizer assim. Não que não seja relevante, mas é que assim, da maneira como o mercado estava se apresentando, eu estava com um pouco de uma angústia profissional, vamos dizer assim, de querer alguma coisa mais interessante, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para Puglia, na Itália. Canossa de Puglia. A Puglia é nas costas ali no salto da bota ali, né? Nas costas do salto da bota. Exatamente. Canossa de Puglia, na região de Bari. Isso, Bari. Eu fui para Lete, na verdade. Lete, Alberobello. Eu sei onde é. No salto da bola. E aí eu tinha uns amigos lá e tal, falaram, vem para... E o cara tem um veículo comercial muito interessante e tal, falou, não, vem para cá, a gente pega alguma... Então eu efetivamente, tem até uma passagem que é meio romanceada, mas é verdade. Tava uma noite como essa, chuvosa, o avião decolando e eu pedi a Deus para me dar um negócio diferente. Eu fiz uma prece ali muito... fervorosa. E assim... Porque também você está mais próximo do céu, porque eu te ouvi, estava mais fácil, né? Exatamente, mas foi bem no comecinho, assim, avião taxiano, assim. Você está querendo dizer que... E aí... Que o avião no céu é mais fácil. A oração, a distância é menor. Se você tiver um pedido bom para fazer, você tem que pegar um avião, mas vai mais rápido. O pedido é mais rápido. E é isso mesmo. Mas desculpa sabe, aí, não, imagino, mas é isso. E foi assim, realmente eu ganhei um negócio novo. Agora, o tempo de Deus é diferente, assim, então sempre foi desafiador para mim, né? Não é que, então você vai mexer com oliveira, mas sempre tem Mas veio até caminho, hoje né? A coisa vem, mas que aconteceu de fato, que a partir desse momento a oliveira virou uma coisa presente na minha vida de uma forma totalmente inexplicável, assim, porque eu me dediquei a isso eu abracei a coisa, né? Então, assim, aí como é que foi?
eu de lá comecei a falar, acho que eu vou trazer azeite para o Brasil, né? Assim, E nessa época que você foi lá, você foi já para pesquisar isso? Não. Eu nem, assim, engraçado que eu como agrônomo, na faculdade, eu não tive nenhum contato com a oliveira, com a cultura da oliveira. Ouvia-se falar que, naquela ocasião, Maria da Fé produz azeitona. Mas na minha cabeça e imaturidade também, porque também a gente era moleque, né? Eu achava que já existia uma produção de azeitona em Maria da Fé. Mas era uma cultura a mais, como existiam outras culturas, né? Tomate, batata. Embora nós não tenhamos tido nenhuma ênfase de estudo nisso na época lá. Nós chegamos a vir até ver pêssego aqui em Caldas, que estava muito em evidência, o cultivo de pêssego na região de Poços de Caldas. Então, assim, veio a minha turma, veio fazer um estudo aqui com o seu Augusto Bertozzi, que não é meu parente, mas ele era um cara pioneiro aí nessa questão de fazer uma fruticultura já irrigada, mais tecnificada. Lá em Caldas. Enfim, mas oliveira nada. Então, passou isso, eu achava que Maria da Fé produzia. Quando eu me identifiquei lá com a questão das oliveiras, porque na Puglia é o seguinte, tem oliveira de 500 anos, são esculturais, é um cenário, aí eu estava passeando, era tudo uma maravilha, né? Vendo coisas, produção de azeite. Eu falei, bom, vou começar a mexer com azeite no Brasil, mas assim, pensei no primeiro momento de importar azeite, né? Que eu cheguei até a fazer depois, mas uma experiência disso. Mas o que aconteceu? Aí eu cheguei aqui e fui dar uma olhada em Maria da Fé. E Maria da Fé de fato tinha, mas a coisa estava muito embrionária ainda, né? Não era uma coisa assim, estava lá, tinha já um começo de angu lá, mas não tinha uma coisa ponjante, né? E eu falei, bom, então isso aí tem que buscar fora. Aí eu peguei, me associei à Câmara Italiana em São Paulo e entrei lá no comitê de investimento. Que eu falei, eu quero quero mexer com oliveira. Eu acho que tentar trazer da Itália alguma coisa, porque como eu tinha visitado a Itália e tal. Nisso, eu andei indo umas vezes para São Paulo, participando de umas reuniões, eles acharam até muito curioso, eu saía daqui de Poços, de Minas, para ir para São Paulo participar e tal. Mas o fato que isso me colocou no momento, teve um evento lá, de aproximação Brasil-Itália, até o Lula estava presente nessa ocasião lá, e eu nesse evento eu já tinha apresentado alguma coisa numa das reuniões do comitê, e aí um dos membros lá me apresentou para um italiano mesmo, que se tornou meu amigo, Sandro Benedetti, já falecido, mas na época ele ficou muito meu amigo, e ele estava em busca disso, ele é da região da Úmbria, e ele queria alguém que entendesse que o Brasil podia unir essa ponta. E eu apresentei lá o notebook para ele, deixa eu ver esse projeto. Ele falou, nossa, mas eu tô querendo ver isso mesmo. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa, se eu te convidar para ir numa missão na Itália, lá você vai e tal? Eu falei, pô, lógico, né? Eu lembro quando você falou dessa missão na Itália. Aí eu fui na missão na Itália, aí eu conheci um pessoal da Puglia, isso andou um pouco, eles estiveram aqui com o prefeito Navarro, eu na época era vice-presidente agropecuário da Associação Comercial, estava buscando alguma coisa para tentar fazer a região, né, trazer um movimento diferente, tudo. E aí eles vieram aqui, tudo ligado ao azeite. Aquilo para mim foi a glória, né? Você já mudou o seu rumo totalmente a partir daí. Mas eu tenho reunião feita na Associação Comercial com 6 pessoas, que ninguém acreditava, ninguém achava que... Tem ata, né? Assim, convidava, não sei o quê. E, enfim, aí isso evoluiu, aí eu consegui, o objetivo da missão era gerar uma ação comercial entre as partes envolvidas. Então aí eu criei uma marca própria, eu denominei um negócio chamado Consórcio Ítalo-Brasileiro de Investimentos em Olivicultura. Porque eu falei, bom, agora nós vamos começar a trazer muda, nós vamos começar... E isso dava uma sigla chamada, eu gosto muito de dar nome nas coisas, então assim, porque diz que nominar é você desbravar a existência, né? Então eu gosto de... E aí chamava Cibioliva, e Tibo é comida em italiano, então ficava Tibioliva, então parecia alimentos de oliveira, tá? Aí eu fiz um lançamento, mas trouxe pouca coisa. Naquela época, um azeite bom, se hoje já é difícil vender, naquela época era complexo demais, então eu não tinha cacife também para fazer uma coisa em escala, não achei parceiros para isso, não decolou. Mas foi me inserindo, aí eu fui atrás de uma empresa de muda, essa empresa espanhola já estava com o pé aqui, eu acabei sendo um agente comercial deles, e aí comecei a prospectar pessoas aqui, e aí a coisa foi andando, até onde eu consegui fazer esse curso, fiz algumas viagens para o Chile com ele, não sei o que, parará, fiz esse curso na Espanha por... mérito, porque assim, esse curso é ofertado para pessoas que estão ligadas no setor. Como eu era brasileiro e não tinha nada aqui, eu me inscrevi 2 vezes sem sucesso. Aí na terceira vez eu consegui fazer. E aí, você dá consultoria, inclusive, na área de olivicultura, eu tenho essa assim, eu acabei
tendo essa bagagem, né? Ficando assim. especialista, né, Gabriel? Isso é uma coisa assim, que a gente não. A verdade absoluta não existe. Então, vou fazer um comentário aqui. Não sei se eu estou falando muito e as perguntas não estão vindo, mas assim. Não, tranquilo. É que uma coisa vai levando a outra. O que acontece no Brasil, né? Então, assim, depois a gente fala mais sobre o azeite, mas a produção brasileira está sendo escrita, né? Então, assim, se nós estamos falando de um cultivo milenar, não são 20 anos aí que vão fazer o Brasil ser uma coisa... Mas é o começo do começo, né? Exatamente, mas é muito interessante porque tem uma cadeia completíssima formada no Brasil. Porque nós temos desde essa muda de qualidade, que é nota 10, quer dizer, hoje não tem... Quer dizer, existem entraves que é necessário que se criem outras variedades, se identifiquem outras variedades para que a gente tenha um sucesso em vários aspectos. Então nós estamos limitados um pouco a 5, 6 variedades com disponibilidade dessa muda. Mas tudo bem, nós temos a muda, que é uma excelente muda, né? Padrão mundial. E nós temos na outra extremidade da cadeia azeites premiadíssimos já. Vários azeites brasileiros já foram premiados no mundo. Quer dizer, então, reconhecimento de que é possível fazer com qualidade. E nós temos ainda um pouco antes de finalizar o azeite, equipamento. Nós temos uma fábrica brasileira que se dedicava a outros segmentos, mas ela conseguiu estabelecer um maquinário 100% brasileiro de extração, que ela hoje está entrando em Portugal, está entrando na Itália. Então, assim, a cadeia ela está fechada de produção. O que acontece? E eu tenho que falar isso com bastante humildade, tudo, mas a lacuna existe no meio da cadeia. Nós temos uma cadeia que ainda não tem... o meio, que é a produção, ela tem muitas incógnitas ainda. É uma coisa ainda... A eficiência brasileira não é... Ainda que tenha um azeite premiado, ela não tem assim... Um ano dá uma produção melhor, um ano a gente não sabe se vai dar, aí tem uma variedade que vai melhor. Isso não é natural de qualquer tipo de plantio? Não, isso Por exemplo, café... Com certeza, é agricultura. Né? A agricultura não é ciência exata. Depende do tempo... Não, né? Com certeza, tem esse fator, mas a oliveira é um pouco mais ainda. É mais avançado. É um pouco mais ainda, sim, as incógnitas, Gabriel, fala uma coisa para mim. O plantio, né, vamos dizer, cultivar azeite, eu tenho a impressão que seja uma coisa, cultivo caro. Sim, sim. Produzir, eu tenho a impressão que seja uma produção... É caro. Por isso, né? Que... Por isso que existem as cooperativas aí, você chegar nesse ponto. Sim, mas espera aí, que você ia falar mais algo. Eu ia até falar de qualidade, né? Para a gente saber o que é o azeite bom, o que é o azeite ruim. Isso depende do quê? Vamos chamar de fabricação na hora de manusear, de maquinário. Isso depende de quê? De qualidade do azeite, sim, ou seja, então vamos falar da oliveira. A gente vai entrando um pouco do produto que interessa, mas acho também que quem está assistindo essa coisa do produto. Isso que o Marquinhos está falando é muito importante, porque nós somos leigos. Nós então vamos aprendendo com uma parte mais... Não, mas é isso mesmo, então vamos lá. A primeira coisa, dos bois, mas... ao você chegar na parte de produção do azeite, nós queremos saber como é que é o processo produtivo. Tipo assim, usado para produção. Por exemplo, você falou uma coisa que me despertou um interesse muito, muito grande, que existem vários tipos, assim como a uva tem, Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah. É por isso. A oliva, que é a azeitona, também tem várias espécies. Tem. É isso que eu estou te perguntando. Então vamos lá. Depende da oliva? Depende. Vamos lá falar um pouco de azeite. É oliva mesmo? Posso falar oliva? É oliva, oliveira. Não, estou falando do fruto. O fruto é azeitona. Oliva. É oliva. Então é o seguinte, o que acontece? A oliveira tem várias espécies, né? Assim, são variedades. São várias variedades da espécie oliveira. São variedades. Então tem muitas variedades e isso assim... diverge um pouquinho em função cultural. Então, assim, na Itália tem uma que às vezes na Espanha tem igual, mas eles chamam diferente, tal. Então isso dá um pouco de... E é difícil até de identificar. Então a forma de identificação é uma chave complexa. Você vai até estudar o caroço, o tamanho, a relação entre a polpa e o caroço. Tem uma série de... Pela folha só, não é tão fácil assim você falar assim, essa é variedade tal. Pelo caule e pela... às vezes o comportamento da árvore sim, mas não é tão simples assim. É uma coisa muito parecida. Precisa ser mais especialista. Precisa ter uma chave, você saber, enfim. Então tem muitas. Isso interfere o quê? Variedade interfere no azeite? Interfere. Porque tem variedades que são mais aptas para a extração de azeite, já começa por aí. Porque ela tem um rendimento melhor de extração em ácidos graxos, que vai ser o que interessa para o azeite.
Tem variedades que o fruto, ele tem a gente vai falar dos atributos. O azeite é assim, o que a gente busca no azeite são os atributos. O que são os atributos? Picância é um atributo, amargor é um atributo, né? O frutado é um atributo. Isso o frutado tudo depende da espécie da oliva. Sim, também. E do terroir também. Também. E do estágio de maturação e da qualidade. Do pH da terra também. Também, porque aí entra nessa coisa de No terroir, terroir. né? Então, assim, ela é um complexo de coisas que vão interferir na qualidade. Mas então a variedade, sim, tem interferência, porque tem variedades que apresentam mais potência nesses polifenóis. Então, por exemplo, a picância. Né? Existe uma variedade chamada coratina, por exemplo, que ela é sabidamente mais potente na questão dessa picância. É uma variedade. Picual, e assim tem muitas outras, né? Então a variedade interfere. Vamos começar a simplificar um pouco. A variedade interfere. A sanidade do fruto interfere. Então, assim, aí vem aquela analogia com o suco de frutas. Então, se eu for fazer um suco de laranjas perfeitas, vou ter um suco, né, bom. Se eu for fazer um suco com laranjas que estão mofadas e tal, vou ter um suco ruim. Então, a oliveira é a mesma coisa. Aí, além disso, interfere o ponto de maturação, né? Independentemente, até uma coisa que é interessante falar, porque azeitona preta e azeitona verde não é variedade. Azeitona preta e verde é estágio de maturação, ou ela se torna escura por conserva, processo de salga, né? Porque tem uma que Então quer dizer que é a mesma espécie, a azeitona preta? Tem uma preta, tem uma verdinha, tem uma verde bandeira, vamos dizer assim, não é? Exatamente, mas assim, isso está relacionado mais ao ponto de maturação. Pode ser que tenha, por exemplo, vou ter lá azapa, gordal, vou ter arbequina, você pode mas ela pode ser verde e preta por estágio de maturação e por processo de conserva, né? Que o sal ele vai alterar a coloração dela. Mas não existe assim, essa variedade é verde, essa variedade é preta. Não, ela no pé ela vai escurecer. A conserva é feita só com sal? A conserva, um processo mais de escala, o pessoal costuma fazer até com soda, né? Também tem um pouco de soda. Mas assim, o ideal é se fazer com... Mas Gabriel, você está falando uma coisa que eu não sabia. Eu achei que a azeitona preta era uma espécie, a azeitona verde era outra espécie. Não, então isso aí está relacionado ao estágio de maturação das variedades ou ao processo de... Então você pega uma azeitona que ela está verde, mas ela passa por uma cura ali, ela vai escurecer. Então assim... A variedade interfere, porque tem variedades que são mais potentes nesses polifenóis, aí, nesses atributos que vão dar mais amargor, vão dar mais picância e tal. O ponto de maturação, a sanidade do fruto, o fruto tem que estar muito sano para que ele dê um azeite de qualidade. Saudável, O fruto saudável, ela tem que ter o estágio de maturação que eu falei, porque a azeitona mais verde, o que acontece? E aí vai derivar para um conceito de azeite. A azeitona mais verde, ela dá mais atributos no azeite. Então, assim, ela vai ter menos rendimento, o fruto vai ter menos rendimento. Então, assim, porque geralmente fala-se em 10%, depende da variedade, mas vamos fazer uma conta de rendimento em azeite. Então, você tem 10 kg de azeitona, você vai ter 1 kg de azeite. Em média, pode atingir. Como é que é a conta, Gabriel? 10 quilos para 15%. Depende, aí vai depender muito da variedade, do clima e tal. Mas vamos fazer uma conta básica de 10%. Então você tem 10 quilos de azeitona, do fruto azeitona. Em teoria, você tem 1 quilo de azeite. Mas aí você tem 10 quilos com caroço, porque faz diferença, né? É o fruto, você pega 10 quilos do fruto completo. Você fala lá. 1 quilo de azeite, não ml? O azeite é em quilo, o azeite é em quilo. A densidade dele é O azeite é um pouquinho mais assim, então, por exemplo, 1 quilo de azeite não é o mesmo... Não, 1 quilo é 1 quilo, né? Não, mas 1 quilo de água é diferente de 1 quilo de azeite. Não, é 1 litro, eu quero dizer. Tá. 1 quilo não é 1 litro. Ok. Né? Porque o azeite é mais leve. Portanto, é que ele flutua, né? Gabriel, você desculpa, mas sabe quando você está lendo um livro, você está querendo saber como é que é o final do livro? Nós estamos acelerando o processo aqui. Em quilo, eu não estou vendo azeite, eu estou vendo azeitona. Eu estou vendo o líquido. Não, então, mas é isso. Fala-se em quilo porque o azeite é mais leve que a água. Tanto é que o azeite flutua. O azeite é mais leve que a água. Por isso que a densidade é por isso você põe água e óleo, o azeite está mais... Perfeito. Quer dizer que a densidade do azeite deve ser por volta de 0,9. É menos. Então, assim, 1 quilo 1 litro
de azeite vai pesar 0,90. Você vai querer falar de química aqui não, né, Edir? Não, isso não é química, isso é física. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Vai dar menos do que um peso de um. Não, porque você falou uma coisa interessante. Aquele negócio de não se misturam. Por causa da densidade diferente. Por isso que o processo então, hoje é por você falou de densidade de líquido, vou colocar de líquido, aí é química, né? Nós estamos falando de química e de Tá, física. e já que ele está falando de densidade, deixa eu só bater uma curiosidade. Não vou falar de teorema de Bernoulli aqui não, tá? Quando você bota em conserva num vidro, que ele vai lá para distribuidora, para o supermercado, etc. e tal, ele tem um líquido. O que é aquilo? Aquilo é uma salmoura, né? Tá. Então não é do fruto. Não, mas acaba se misturando com o líquido do fruto, né? Mas assim, só voltando para a gente... Sim, Gabriel. Volta lá. Aí são a variedade, a qualidade do fruto, tem que estar um fruto sano, o ponto de maturação, porque isso que o fruto mais verde, ele vai tender a dar menos rendimento em azeite, mas mais atributos. Então ele vai ser mais... Se a variedade permite picância, amargor, tudo que são objetivos que a gente busca no azeite, isso vai ser mais enaltecido se o fruto for colhido verde. Quanto mais maduro, vai aumentando o rendimento, certo? E diminuindo um pouco, mas também aí depende dessa coisa, de variedade, se o fruto está sano e tal. Então, são esses por isso que aí vem alguns conceitos. Então, por exemplo, quando se fala assim, é azeite de primeira extração ou de primeira prensagem, o que precisa ter? Tem duas vertentes aí. É primeira extração, porque quando você tem uma safra e uma área muito grande para ser colhida, você tem que fazer uma programação que você, por teoria, começa a colher ele um pouco mais verde e depois, no final da colheita, você vai estar colhendo frutos mais maduros, porque tem uma variação, ela não fica maduro e verde no mesmo tempo. Tem um fruto tempo que começa mais também, né? Então, exatamente. Então, assim, como o estágio de fruto mais verde permite azeites mais potentes, essa primeira extração subentende ser um azeite melhor, porque foi da primeira momento em que os frutos estavam muito verdes. Quando você fala em primeira extração, você não está falando da primeira extração também da oliveira? Exato. Então aí tem outro conceito também. Tem outro conceito. O que acontece? Nos grandes, né, que não acontece no Brasil isso, existe uma coisa legítima do produtor, é o seguinte, você pega uma indústria, uma cooperativa, uma coisa, o volume na safra é caminhão despejando azeitona o dia inteiro e moendo dia e noite e tal. Então, isso dá um volume muito grande. Então, o que acontece? É comum, para melhorar a eficiência, e é legítimo isso que eu estou falando, você ter duas linhas exatamente iguais de produção, com uma pequena diferença que a segunda linha ela não vai ter o moinho que vai macerar esse fruto da azeitona. Porque você passa isso... Então, assim, o processo é o seguinte, é um moinho de martelo que tritura tudo, azeitona, né, com caroço e tudo. Isso vira uma pasta úmida, que se homogeneiza em umas batedoras por um período para isso, né, homogeneizar e liberar o azeite. Centrifugar, né? Também? Aí depois vai para uma centrífuga, que por densidade separa a água, óleo e bagaço. E depois tem mais uma centrífuga para tirar mais um pouquinho de água. Mas nessa primeira centrífuga que sai esse bagaço, como é um volume muito grande, ele entra nessa segunda linha que é exatamente igual, só que aí sem um moinho de martelo. E aí ele passa novamente para uma batedora, e passa novamente para uma centrífuga e vai sair azeite também. Explica o que é um moinho de martelo, Gabriel. Um moinho de martelo, assim, é uma coisa mecânica, né? Um moinho gira, tem um motor com martelos lá. Ele é de girar ou de prensar? Ele é de girar, acho que aí tem mais de um modelo. Cada fabricante vai ter uma, gente entender uma tecnologia. Mas é um moinho, assim. Seria interessante mostrar, né? Eu tenho, assim, foto, tudo, mas foi falha que não veio. Mas assim, ele é um rotor ali, um motor potente, então ele vai macetando aquilo lá que vem, né? Então, fala martelo é esse. Ele tem martelos mesmo, né? Tem um moinho assim que faz esse trabalho, é um moinho de bola, né? Tem um barulho danado. Mas no processo antigo, isso era feito com pedra, né? A pedra que macerava, e esse processo de maceração. É diferente do processo de fabricação do vinho, que antigamente pisoteava a uva. A azeitona não pode ser pisoteada, porque ela é mais consistente. Mas você sabe que eu falo assim, nesse aspecto aí de comparação. Quando chegar para trabalhar, ela só tirar o sapato. Mas devia ser um pouquinho higiênico. Meu Deus. É claro, né? Lavava assim, Marquinhos, lavava assim. Bom, aí o que eu tô te falando, porque a uva,
antigamente se macetava ela com o pé. A azeitona, ela é mais consistente. Não, mas aí eram moinhos de pedra, né? Então, assim, que aí tinha... moinho de pedra, tinha né? ou com movimento de pessoas fazendo rodando aquela pedra, ou Um processo mais animal, mecânico, né? Exatamente, né? A diferença é essa. Hoje levou para um sistema hermético ali de motores e essa centrífuga que por densidade separa. Mas aí nesse processo de segunda extração, vem o volume de bagaço batendo de novo, tá? Vai sair mais azeite. É como se a gente pegasse, você vai extrair aí, pega um saco de laranja, você faz um suco. Você pegando aquele bagaço, você prensar, você vai tirar um pouquinho mais de suco. Uma qualidade um pouco inferior. Isso. Não, sim. Mas, o que acontece? Dependendo de alguns... outra coisa que eu não falei, que interfere na questão da qualidade. Você tem que ter todo esse processo da variedade, do fruto, do ponto de maturação e velocidade no manejo para poder extrair isso o mais rápido possível, porque o fruto ele vai perdendo a estabilidade dele, né? Então, assim, se você deixar um fruto desse no sol, amontoado, tudo, você vai comprometer. Então, tudo que foi feito o ano inteiro ali, perfeito, não tinha doença, não tinha nada, colheu bem, o estágio perfeito, mas chegou lá, ficou amontoado 2 dias, perde a qualidade, né? Outra coisa que pode perder a qualidade também é o tempo de processamento por oxidação do produto. Sim, então, é aí que eu estou dizendo. Então, um processo idôneo de processamento, né? Um processo idôneo e velocidade e equipamentos adequados, tal, você consegue não perder esses polifenóis. Porque o azeite é o seguinte, bom que se diga, é um produto que ele vai desestabilizando ao longo da existência dele. Então, um azeite que hoje sai perfeito, que pode até ganhar um concurso, daqui a um ano ele não vai estar tão bom e dependendo das condições de armazenamento e tudo mais, ele vai degradando a ponto de virar um ranço, que é um defeito, né? Então ele é perecível. Sim. Então, o produto azeite pronto, ele é perecível. Totalmente perecível. Não tem nada a ver com vinho, que o vinho tem essa coisa de envelhecer e ficar melhor e tal. Não, é uma diferença a partir do momento que você abriu o frasco? Sim. Ou se você chega lá nunca abriu, ele... Não, aí ele vai ter, porque assim, aí ele vai ter menos chance de estragar mais rápido. Mas de uma hora ou outra. Mas ele vai perder, né? Ele vai perder. Então, assim, inimigos do azeite é oxigênio, né? Ele vai oxidar. Luz, calor, né? Então, assim, tudo isso vai degradando. Então, o azeite, o ideal é consumir. Por isso que o vidro do azeite ele é escuro. Mas isso também, assim, é uma defesa, mas não quer dizer que também vai ter qualidade ali no vidro escuro, né? Mas é uma forma de você proteger o produto, é um né? filtro, Ajuda, é um filtro, Mas azeite, assim, é que a gente vem numa cultura, né, que não tem esse hábito do azeite ainda e tal. O azeite é para ser consumido. Então essa coisa que a gente vinha, eu mesmo na minha infância, eu lembro, o azeite era uma latinha que furava com o prego ali e usava aquele fiozinho de azeite, né? Assim, não era uma coisa... Então isso aí, a concepção é que se use, a partir do momento que você abrir uma garrafa, né, o consumo per capita na Grécia e tal deve estar em, sei lá, 30 litros por ano, 40 per capita, né? Aqui deve ser, não chega a 1 litro, né? Você compra um azeite hoje aí, o que você compra no supermercado hoje, de média de 17, 18, 20 reais? Não. Acho que é mais caro, aí, né? Não, azeite hoje, assim... Não, aí nós vamos entrar na outra seara aí, mas é o seguinte, não é que o preço esteja determinado, mas esse preço não é azeite. Assim, não é a concepção do que é azeite. Não tem como, assim, não é. Eu acho que a partir de 40 para cima. Não que o preço seja determinante. Não, mas é a faixa de... Mas assim, é isso, é 40. Eu comprei. Eu já peguei 48. Sim, então aí já faz mais sentido. Por exemplo, tá razoável. Mas você queria pagar 17 no Marquinhos. Tenho visto alguma coisa aí. Marquinhos, não tem jeito de ser casca de bala desse jeito, né, Marquinhos? Não. Quer comprar azeite por 17 reais? Mas eu tô falando, eu tô dizendo o seguinte, já que nós estamos falando de qualidade, porque você deve ter um de 48 e tal, que foi um lugar que todo mundo conhece, que eu fui almoçar num lugar e comprei. E a minha mulher quis trazer e custou 48 reais. Eu achei 250 ml. 250 ml. Aí no caso ele está por 96, não é isso? Hoje ele está... Não, porque se é 250 ml, nós estamos falando de garrafa de 50, de 500 ml. Então custa quase 100 reais hoje. Gabriel, 1 litro, né? Assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. O azeite, você deve usar o azeite, lógico, no prato ali que você está sendo servido. Você pode cozinhar com azeite? Não, deve, né? O azeite é a melhor gordura que existe, do ponto de vista, assim, é um alimento funcional, tem todos esses atributos que conferem, assim, aspectos de saúde. Tem já pesquisas, né, comprovando questão cardiovascular, questão cerebral, né, de saúde mental, de
previne Alzheimer. Todos esses estudos estão em andamento e efetivamente sabe-se que é por esse lado desses compostos que são minoritários ainda que seja, porque assim, eles estão em menor quantidade dentro do azeite, mas que tem até anti-inflamatório, né? Os polifenóis, né, que fazem essa questão do amargor e da picância, é isso que a gente tem que buscar, porque aí a gente sabe que tem qualidade lá. E isso que se degrada. Ou, não é que só se degrada, dependendo do azeite, por exemplo, o que acontece? Os azeites nossos, com essas variedades que se usa muito, que é uma variedade que chama-se arbequina, uma que se chama arboçana, a exceção dessa coisa de querer ter frutos mais saudáveis e colher mais verde, tudo, que pode aumentar o nível do atributo lá, eles são azeites que a gente chama de azeites mais planos, eles conferem um azeite que você não consegue, é muito atrativo, ele é meio herbáceo, assim, porque tem que ter esse atributo frutado também, que aí vai de frutado verde, maduro. Aí entra numa ciência, assim, de querer fazer um negócio que se chama análise sensorial, que é um exercício e depois vira um ofício, né, para você fazer julgamento de azeite. Aí você tem que sentir o retrogosto, essas coisas assim? Nem tanto. Você tem que ver a ausência de defeitos, primeira coisa, para se classificar como um azeite extra virgem, a análise, o que se padronizou mundialmente é a análise sensorial. É claro que o teste de análise química vai conferir isso, mas hoje, oficialmente, o que se prega e a pessoa que está lá, que trabalha na produção, tudo, ela vai, boca e olfato. O aroma em primeiro Ali lugar. ela percebe se o azeite é extra virgem, porque... É isso que eu ia te perguntar sobre o extra virgem e o virgem. Diferenças. Porque ali, assim, é o quê? A ausência de defeitos, que seria, os defeitos são conferidos por ranço, que é uma coisa assim de oxidação, que é muito presente. Aí tem mofo, por exemplo, ou amontoado, que eles chamam, que é isso que acontece, o cara bota uma pilha de azeitona lá, ela vai fermentando, isso, né, dá efeito no azeite. Ou alguma coisa ferrosa, que pode ser do processo de extração, a máquina estava suja, uma graxa que entra, alguma coisa assim que pode isso daí consequentemente do sabor do azeite. No sabor. Então, assim, o julgador, né, que vai... Existe um negócio, até existem painéis oficiais. O Brasil está se constituindo, porque aí entra uma coisa de instituições legalizadas para aferir qualidade de azeite, tal, que nós não temos ainda. Tipo um metro, né? Mas aí tem um órgão, um instituto internacional, que é um conselho oleícola internacional, referências, né? Que rege isso, mas o Brasil não é um signatário desse conselho ainda. Ele não é um membro. Apesar do Brasil ser um autoconsumidor, ele não é um autoprodutor. E isso está mais ligado aos países produtores. Então o Brasil está nessa... E aí entra um fator político. Né? Mas o que é? Ele padroniza, né? É uma standardização, né, do azeite. Então aí ele faz os padrões e esses padrões são conferidos aí você julga acima ou abaixo dessa curva, é isso? Mas aí assim, aí o que você tem que ter painéis de cata, que se chama, oficiais, que vão balizar se está conferindo se o azeite é extra virgem ou não, pela questão de análise sensorial, antes mesmo da análise química, né? Você falou aí... Pode completar. Não, é isso. Você falou aí em politicamente? Então, politicamente tem um fator político, como tudo, né, na questão do azeite, na questão mundial, né? Existem interesses, né? O Brasil é um altíssimo consumidor, está se mostrando um potencial produtor, ainda está falando de desenvolvimento econômico do país, é isso? Então. Você está falando de barreira de exportação e importação? Não chega a ser barreira. Eu estou dizendo assim que o Brasil está sendo um pouco penalizado hoje por falta, como eu falei, que essa lacuna que existe aí, né? A cadeia está extremada e muito validada na questão da muda, aos azeites que já ganharam concurso, estão reconhecidos mundialmente. Aí existe uma empresa que conseguiu desenvolver um maquinário de perfeição que não deixa nada a desejar aos já tradicionais, está conseguindo até abrir mercado fora do Brasil, mas o centro, que é o que nos interessa, que é ter volume, né, para ter eficiência de produção, ainda não está bom, né? Primeiro que nós não temos volume de área de superfície plantada. Então, assim, se eu falo que nós estamos na Espanha, tem 2,5 milhões de hectares, o Brasil está com 1.000 hectares. Eu lembro uma vez que eu fui de Madrid para Toledo, você passa o tempo todo no meio das oliveiras. Ali é isso. É uma superfície na Espanha de 2,5 milhões de hectares. Então, assim, e no Brasil nós estamos com 1.000. Quer dizer, o azeite do Brasil é caro, né? O azeite do Brasil é caro, assim,
o que eu vejo e observo. Para nós, consumidores. Ele está entrando numa seara diferente, assim, é um nicho, né? Assim, é um nicho. Então, são produtos prêmios, né? Assim, ele tem um frescor diferenciado, porque, logicamente, a gente tem uma economia de logística aí, então ele não precisa desse processo, né? Assim, onde vai ter azeite mais fresco? Aqui, porque você pega a safra passada ali, já está aqui, foi em fevereiro, março, está hoje aí no mercado. O que você chama de um azeite, já que eu falei que queria encontrar um azeite de 17, 18 reais, né? E eu dei o produto para encontrar. O que você chama de um azeite barato? O azeite, um azeite caro? O azeite, eu acho assim, hoje um azeite que é possível em função de volume e em função de qualidade, assim, mas aí vamos falar em qualidade. O mais relevante é que não seja uma fraude, né? Infelizmente o azeite é um produto muito fraudado. Inclusive, notícia de ontem é que o Ministério recolheu aí, fez indicação para recolher 12 marcas de azeite do mercado. Tem uma notícia recente disso. Então, isso é frequente. O CIF que fiscaliza existe isso. muita desinformação do consumidor. Existe uma coisa que é proposital, que se coloca um aroma de azeitona em conserva nesses azeites. E a azeitona em conserva não tem nada a ver com azeite, porque o que a gente busca num azeite, em termos de frutado, é a fruta in natura, que não sei se todo mundo teve oportunidade, mas o que é uma fruta in natura? Você tem que buscar ali como se você estivesse macerando uma grama, macerando uma folha de um vegetal, é aquela coisa, não é aquele cheiro avinagrado, uma conserva que a gente pensa. História, né? Então tem muito, assim, muito. Para nós consumidores, leigos, né? Eu, por exemplo. Claro, confunde. Não, e tem mais uma coisa. Você compra gata por lebre, né? Não, lógico, e tem mais uma coisa. Aí é uma opinião pessoal, mas é verdadeira. O supermercado tem uma participação nisso, assim, porque ele coloca na mesma gôndola um azeite, quer dizer, não é azeite, um óleo composto 30% oliva, sabe-se lá de qual procedência, com 70% de soja, que o Ministério da Agricultura valida isso. Então isso não é proibido, isso não é fraude, porque está escrito no rótulo. Só que é um rótulo que te induz a achar que é azeite, porque tem uma foto de azeitona, tem um desenho de um moinho antigo, tem não sei o quê. Saber chama entre um cara e que o é leigo, né? Não, e aí ele vai chamar quinta do Aveiro, não sei o quê. Então, assim, são coisas que induzem, mas isso aí tinha que estar, na minha opinião, tinha que estar na gôndola junto com o óleo de soja, não com azeite. Sim. Tudo bem que ele põe separado lá, você vai ver que está mais baixo e tal, mas está no mesmo corredor, né? Mas culturalmente também a gente não sabe avaliar isso. Então, assim, o que aconteceu de melhor nessa questão hoje, que eu vejo também, opinião minha? Nada foi melhor do que o Brasil pôr o pé nisso como produtor, porque hoje nós estamos falando de azeite, eu estava em São Paulo, fiz 2 palestras no Sesc falando de azeite. Não, assim, então hoje se fala, não sou eu, não, tem um time de pessoas aí falando de azeite, quer dizer, isso em função do Brasil ter se tornado um produtor de azeite. Tem curiosa também que fala, mas não entende tanto. Não, mas eu quero dizer assim, o azeite hoje está muito mais em evidência, o próprio Ministério da Agricultura está atento a isso, está mais... Qual o órgão do Ministério da Agricultura que fiscaliza? É o CIF? O que é? É vigilância sanitária, não, é defesa sanitária, alguma coisa vegetal também. É que eu não sei a hierarquia dele lá, como é que o organograma dele. Posso roubar mas Fica à vontade, Marquinhos. Mas é isso, assim. Antes da gente falar do seu outro produto, que é o sabonete, eu queria finalizar sobre azeite e definir pra gente o que é um azeite extra virgem, o que é um azeite que a gente chama que é um azeite virgem. Qual que é a diferença e como diferenciar isso? Então, o azeite, como eu disse, é um produto que vai se degradando. Então, assim, o que acontece? Pode acontecer de um azeite que saiu lá da primeira extração, é muito difícil, mas pode ser que ele venha com defeito. Por quê? De repente ele estava atacado por uma praga. O fruto estava atacado por uma praga. E essa praga é uma antracnose, uma coisa aí, não vamos entrar na questão agronômica, mas existem pragas que comprometem o fruto. E aí isso passou para o azeite. Então ele foi da primeira extração, do fruto lá quando abriu a safra e tal, mas aquilo conferiu um defeito. Então o azeite, como eu disse, o parâmetro para se avaliar o extra virgem é organoléptico e olfativo, que é a tal da análise sensorial. Não é acidez. Que reconhece. Acidez é uma característica que a gente não percebe na boca. O que é acidez? Até o Brasil começou a falar muito disso, de olhar a garrafa com acidez e tal. Todo azeite bom, com o passar do tempo, ele vai acidificando, porque essa desestabilização se deve à acidificação por
aumentar o ácido oleico. Então ele vai acidificando, ele vai oxidando, vai acidificando. E ele pode ser acondicionado num material plástico, né? Pode, assim. Pois é, mas ele não vai ele vai. Então, mas vamos lá. Qual que é o extra virgem? Então, o extra virgem é um azeite que venha de um fruto perfeito, num processo veloz de extração, de uma variedade que confira atributos, entendeu? E que esses atributos, dentro de um parâmetro, assim, você não consiga perceber defeitos que podem, por exemplo, indicar que o azeite está acidificado. Então, por exemplo, se eu percebo um traço de ranço, não precisa ser, dá para consumir e tudo, mas se eu estou treinado para isso, eu vou perceber que ele tem um traço de ranço. Isso já me indica que ele está oxidando. Então você vai bater lá fazer uma análise química, ele vai estar acidificado. Você vai definir o pH dele. Mas acontece o seguinte, a padronagem oficial é sensorial. Então você consegue fazer esses testes de boca e saber que ele não está... É um azeite extra virgem. Então é um azeite com atributos que a gente busca, amargor, picância, que tem que ter em maior ou menor grau, mas tem que estar isento de defeitos. Que poderia ser esse efeito de mofo que eu disse, né, o falar torrado. Você está dizendo que o azeite extra virgem é o azeite que a gente busca, a perfeição dele. Sim. Aí eu te pergunto, a acidez também faz parte dessa busca? Faz parte. E qual o pH ideal para o azeite? Não, então, aí o nível de acidez que se busca que aí é o teor de ácido oleico, não seria o pH, é o teor de ácido oleico que está na análise química do azeite, que seria inferior a 0,2 até 0,8, se fala em 0,8, inferior a 0,8, entendeu? Sim. Mas não quer dizer isso que eu estou te falando. Aí é um parâmetro da acidez que você não percebe na boca. Mas de repente eu peguei um azeite muito fresco, que é um azeite que ainda está, né, ele está muito estável, mas ele tem um defeito, que foi um defeito porque deu algum, sei lá, na máquina lá deu algum problema de contaminação, lá você percebeu um defeito. Ele deixou de ser extra virgem, entendeu? No ponto de vista de análise sensorial, ele deixou de ser. Ele não pode ser classificado como extra virgem. Não pode mais ser classificado como extra virgem. Assim como um extra virgem perfeito, pode ser que passe 6 meses e ele já não esteja assim. Okay. Né? E aí entra um ponto, ninguém vai jogar azeite fora. Ninguém joga azeite fora. Então o que acontece? Que eu acredito ser comum dentro de um processo de boas práticas, dentro do lagar aí da coisa, é acontecer da pessoa, de repente, ela ter uma sobra de um azeite da safra passada que estava muito bom, né, sem nenhum tipo de defeito. E aí ela pode blendar ele com um azeite um pouquinho mais novo para ele enriquecer um pouco. Achei que você ia falar outra coisa. Achei que você ia fazer uma liquidação daquele azeite. Não, assim, você vai inserir um azeite mais novo ali para dar mais potência nele. Isso eu acredito que aconteça, não acho que isso seja assim, sendo feito dentro de uma prática, igual eu disse, o azeite, porque o azeite você tem possibilidade de condicionar ele numa atmosfera controlada, né, temperatura ideal, então ele não vai degradar assim dessa forma. Então se ele está lá, um azeite da safra passada que estava muito bom e tal, ele pode ir perdendo essa estabilidade por conta do processo natural de envelhecimento. Aí você vem na safra, você joga mais um pouco, isso não chega a ser uma fraude, eu não considero isso fraude. Nós estamos falando de um alimento bom do mesmo modo. Só que é muito amplo esse conceito aí, né? Assim, tem muitas nuances, assim, tem muito. Mas você há de convir comigo que é bem complicado a gente entender esses detalhes. Não é, mas eu falo assim, isso é parte disso, assim, a pessoa tem que começar a experimentar. Então, assim, você não vai pegar um azeite, um óleo composto, pega um óleo composto hoje e põe na boca. A partir do momento que você treinar um pouquinho, pegar um óleo um pouco melhor, um azeite um pouco melhor, e aí você busca isso, né, essa coisa de tentar achar um pouco de amargor ou picância, porque o azeite, quando você faz a análise sensorial, você tenta explorar mais isso, igual o café. Já viu o provador de café, que ele faz uma aeração no paladar, né? Porque aí você coloca o azeite dentro da boca e, né, espalha na língua, né, onde estão as papilas gustativas, e faz o italiano chama isso de stripádio, que é para aerar as papilas gustativas e você percebe mais. E você vai sentir aqui na garganta, né? Tem azeite que você tosse, porque ele é tão picante, quer dizer, ele está com um atributo de picância tão elevado que você tosse, né? Ou amargor que você vai achar. Então, tem muitas acho que o cara particularidades. Eu falo assim, nem o vinho e nem o azeite que Jesus Cristo conheceu são os mesmos hoje do ponto de vista do que a população busca e que os processos hoje estão buscando.
Né? Você tá falando os azeites eram muito mais simplificados. Imagina se você moía aquilo com um burrinho e ficava exposto lá, depois ia para um tanque lá de decantação, ia para uma prensa que você usava algum elemento vegetal para filtrar, que já poderia ter alguma contaminação, um gosto de palha, alguma coisa assim, você filtrava aquilo, depois ia para um acondicionamento que não tinha tanta controle. Então, assim, ele era mas mudou um pouco. Então, hoje, assim, que eu não sou tão a favor dessa coisa, não, eu falo assim, a gente quer qualidade, né? Mas eu acho que o mais importante a gente buscar é a não fraude. Você está falando de a não fraude aí, né? É a não fraude. Então, assim, eu não estou na minha casa a todo momento pegando um azeite de concurso, uma coisa, porque não dá. Né? Agora, você não pode querer comprar uma coisa que não é mais, né? Assim, então... Ô, Gabriel, vamos falar rapidinho aqui, nós queremos falar do teu produto também. Você dá consultoria na área de olivicultura, né? Também, Tá. E você costuma dar... Como é que funciona essa consultoria? Essa consultoria, assim, isso é um ambiente, assim, vamos dizer, tem muita... É um cenário ainda relativamente pequeno, né? Nós não temos ainda... E com muita interferência também, e aí existe uma coisa assim, né, de muita dúvida, ninguém tem a certeza absoluta. Então hoje eu confesso assim, eu não estou tão atuante nessa área, porque justamente por isso, porque é um ambiente assim que... Mas eu me dou muito bem com muitas pessoas da área. Então nós temos um grupo de WhatsApp, a gente troca muita informação, muito falando das dúvidas. São produtores. Né? Mas o ideal, assim, eu assim, acho válido é você pegar um produtor desde o princípio, orientar ele, primeiro ponto, se é viável ele mexer com isso, ele tem realmente a vocação, ele tem aptidão, vale a pena. Eu sou muito sincero nisso. Eu já declinei de várias situações que a pessoa quer plantar lá 2.000 pés, 3.000 pés, hoje eu declino disso, eu acho assim, não é viável. Infelizmente, assim, nós temos que partir para uma coisa de busca de coisas eficientes, novas fronteiras, processos onde se permita trabalhar com maquinário, desde o preparo do solo, entendeu? Então, assim, eu já caí fora de muita coisa, não caindo fora, assim, eu oriento a pessoa, falo, não é isso. Não é legal. Não é, porque assim, felizmente, porque ajudou no processo, mas infelizmente, muita gente que entrou nisso são pessoas que não precisam disso, entendeu? Elas entraram nisso pelo glamour da coisa, pela paixão de querer fazer de produzir, né? Exatamente. Então, assim, isso é o que move 90% hoje do que existe de produção no Brasil, são pessoas que não dependem disso como uma atividade principal. E é uma conta muito difícil de fechar ainda, por conta desses gargalos no meio da cadeia que eu falei, que nós temos ainda entraves. Então, o clima é um entrave. Por exemplo, às vezes eu brinco assim, não, quem que é o melhor agrônomo, consultor? Aí eu brinco assim, falo, é a Laninha. Porque a gente sabe que na laninha a gente tem mais horas de frio, entendeu? Quando é o ninho, já não é tão bom assim. Então você fez tudo direitinho, adubação, controle de praga, a parte de poda, que é muito exigente e tal, mas o clima não ajudou. Umidade relativa do ar. Quando você falou em consultoria, eu já fui no consumidor final. Tipo assim, consultoria, por exemplo, para um time de chefe de cozinha. Não, isso acontece, né? Isso acontece. E é interessante, porque é isso, assim, a pessoa, a partir desse primeiro contato, por exemplo, outro dia aconteceu um negócio bacana, eu fiz uma escola que veio visitar postos em vários setores produtivos. E aí eles ficaram sabendo do meu produto, mas aí eu fiz uma geral, assim, então falei desde a matéria-prima do azeite, e aí você sai com uma ideia. Isso que nós estamos fazendo na teoria, o ideal seria que depois a gente fizesse na prática. Por exemplo, fiz agora esse trabalho no SESC, né? Então as pessoas lá tiveram a oportunidade. Eu levei um defeito físico, né, assim, para a pessoa ter o aroma do que é o ranço, do que é um azeite que já passou da validade, que era um azeite perfeito e foi degradando. Aí a pessoa degusta e fala, isso aí tem frutado, é um frutado mais verde. Degusta outro e fala, esse frutado é mais maduro. Então aí você passa a ter uma referência que a hora que você chegar no supermercado e não se pautar só pelo preço, mas também você vê que um azeite de R$20 não vai ter possibilidade, numa garrafa de meio litro, né? De ser um azeite de 250 ml, R$20 pode. Então não sei se foi por isso que de repente... mas é difícil também você chegar num lugar que você vai comprar um azeite, você não pode fazer. Não pode, não, mas eu sei. Experimentação, né? Não, eu sei, mas você determinada marca, você observou ela, né? Então, que já saiu um pouco dessa questão, né? Você fala degustação do azeite? Exatamente. Ele te dá um pouco. Às vezes tem, aí é um trabalho de marketing, né? Gabriel,
Mas eu acho que tem que haver, principalmente quando você é um produtor de azeite, uma cooperativa, porque as máquinas não são baratas e você tem que talvez processar, às vezes, o seu vizinho ali. Isso já acontece aqui na região, né? Tem pessoas que se moveram com mais entusiasmo porque já tem aqui a possibilidade de processamento da pessoa que faz e ela recebe em percentual de azeite, né? Ela tem interesse em ter, porque aquilo, em vez da pessoa pagar, eu não sei em que base que tá, mas não sei se é 15% ou 20% do percentual do azeite que você obteve. Paguei produto. O cara obteve 1.000 litros lá, ele vai pagar 200 litros para pessoa que... Né? Ô, Gabriel, aqui, é um toma lá da cá. Esse projeto, aliás, primeiro, o que é esse Brasil? Eu vou falar York, com 2 Os. Esse é o tal do... Não, desculpa. Isso é um concurso brasileiro que eu faço parte como jurado. Existe um brasileiro que mora em Portugal, está muito envolvido, o Maurício Gouveia, que se tornou meu amigo, e ele promove um concurso. Assim, os concursos de azeite estão muito em evidência. Hoje existe concurso de azeite até no Japão. Então existe Nova York, existe Japão, existe Istambul, na Espanha. Então, assim, isso entra virou uma coisa que ajuda a difundir a cultura do azeite, né? Então é interessante que as pessoas saibam que ajuda a valorizar o produto, porque se você ganhou um prêmio lá, você né, fica mais com a marca mais em evidência, valida mais sua marca e tal. E um deles ocorre no Brasil, é esse International Olive Oil. Desculpa, eu falei do conselho, não é? Esse é competition, o C de competition, de competição. Então, Brasil International Olive Oil Competition. Né? Esse é um deles, eu sou jurado desse, um dos jurados, né? Por que o concurso é brasileiro e tem nome americano? Não, porque isso é uma nomenclatura universal que ficou por convenção, né? Porque aí tem o International... porque é uma nomenclatura que atinge. Então, porque assim, o objetivo disso é receber garrafas de fora. Como eu falei, nós estamos com 66 países produtores. Bom, então se você divulga... se você divulga International Olive Oil Competition Brasil... já se sabe que é um conselho um concurso de azeite do Brasil. O Nova York é de Nova York, o do Japão é do Japão, né? Então ficou uma convenção de divulgação. Então já é uma sigla que... Né? Então você está entendendo por que nós chamamos você para vir aqui? Porque hoje, vamos dizer assim, a conversa sobre azeite, hoje, principalmente no Brasil, não é uma coisa que aconteceu de ontem para cá, mas é uma coisa nova no Brasil. É nova. E é difundido no mundo inteiro, não é? Mas com certeza. Mas eu digo assim, não é porque o Brasil é novo. A olivicultura mundial, ela vinha muito dessa questão ainda. Primeiro foi a questão das mudas, né, que teve já, mas já tem mais tempo. Mas essa questão de se ater à qualidade, isso acompanha mais ou menos o que ocorreu com o café nosso, né? O brasileiro hoje está muito mais atento em café. Exato. O vinho também, assim. Então, mas isso não foi só no Brasil. Só que o Brasil já pegou essa onda de querer, né, fazer o melhor e estar envolvido com o melhor. Mas não quer dizer que na Espanha não se bata nessa tecla de qualidade, de azeite fraudado, de azeite que está oxidado, de azeite inferior. Isso tudo acontece lá também, esse cenário. Ainda que lá seja igual no Brasil. A diferença o café nosso aqui é muito... É que muita gente que produzia café deixou de produzir café para produzir... azeitona. Não chega a ser. Nós temos exemplos aqui. Não, mas isso ainda é bem. Não chega assim. Eu estou dizendo assim, na realidade que nós temos hoje, que vivemos de café, e do tempo que nós temos falando de café aqui, a coisa de cafés especiais, de um café mais gourmet, aí você vai falar, é torra clara, é variedade tal. Então, assim, isso é recente. Ainda que nós tenhamos um histórico enorme. O Brasil tem 1.500.000 hectares de café, mais ou menos. Não estou falando como regra geral, estou falando em alguns pontos. Mas eu digo assim, sim, é uma alternativa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na Espanha, ainda que esteja irrigado, também começa a se discutir muito essa questão de qualidade, essa questão de defeitos. Isso é um tema atual na olivicultura mundial. E o que nós não temos aqui, o que eles têm, é que lá, por processos mais, que se chamam otimizados aí, de intensivos e super intensivos, existe a possibilidade, como a gente faz o café aqui, de se adensar muito
muitas árvores, então você tem uma produção muito maior por hectare, por área plantada. Porque você sai de uma realidade nossa aqui de 270 árvores por hectare para 1.700 árvores, 2.000 árvores por hectare. A azeitona é colhida mecanicamente hoje? Sim, então o que se espera é isso. Aqui a nossa, ela é uma colheita pela região acidentada e tal. Topografia não permite. Que ainda assim precisa muito da mão, ou aquelas máquinas, né, derriçadeira. Que faz um trabalho que depende de um operador aí. Não implica na qualidade, não? De ser mecânica ou manual? Não, teoricamente não. Assim, um processo mais ágil é melhor, né? Mas agora, por exemplo, o Chile está bem próximo da gente. O Chile já tem áreas lá que um produtor tem 1.000 hectares. E ele faz isso por esse processo super intensivo. Então, aqui enquanto está se colhendo ali, né? Consegue encher uma bacia, enche um engradado. No Chile vem uma colheitadeira que cavalga em cima não só no Chile, mas os processos modernos que cavalga em cima da planta, da linha de planta, né? E dali ela já despeja num caminhão basculante. Então, assim, a diferença é essa. Por causa da topografia, né? Pequena. E porque tem extensão, tem clima, então lá já está menos... Tem terreno. Está mais desmistificado o cultivo, né? Tem terreno, tem clima, tem tudo. Você criou uma marca a partir do azeite, né? Sim. Uma marca de cosmética. Aqui fala em sabão, mas tem outros produtos, né? Tem outros produtos. Que é o Oli Soft. Oli Soft. Eu posso mostrar aqui, Marquinhos e Gabriel? Muito obrigado pela parte que nos toca. É esse produto aqui, que é o Oli Soft, que basicamente é um sabonete à base de azeite. De azeitona. Então, isso foi um insight que eu tive, assim, interessante, porque como eu disse, assim, a Oliveira veio de uma forma muito diferenciada. Ela foi um divisor de águas na minha vida aí, né? O meu falo de Oliveira tem 20 anos, mais ou menos. Então quer dizer que nós estamos tratando de azeite, que é um produto de consumo, e nós estamos tratando aqui de dermatologia também? É um produto simples, né? Assim, eu falo que é uma cosmética simples, mas é curioso, é um negócio engraçado. Eu tive esse insight. E outro insight. Quando eu estive na Espanha, eu já tinha isso em mente, mais ou menos, andei dando uma olhada lá, não vi nada muito assim. Por quê? Isso caiu em desuso lá. Eu tenho um amigo libanês que falou: Gabriel, eu nasci dentro da Oliveira, assim, tal, a gente fazia sabão, mas você refinou uma coisa que a gente nunca tinha feito, refinadamente. Assim, quer dizer, eu tenho uma loja específica que só vende sabonete de azeite, quer dizer, então, para o Brasil sabonete, que está assim, estéreo nessa área, assim, eu consegui um destaque. Então, eu assim, é um título, não é nenhuma vantagem, mas eu me dei o título, e é verdade, de fazer o primeiro sabão de azeite do Brasil. Né? E além do sabonete, algum outro produto cosmético? Eu tenho assim, uma linha lá, a gente já trabalhou com uns cremes aí que a gente faz, aí já é uma coisa um pouco mais elaborada. Sabonete líquido? Sabonete líquido eu já fiz, mas não é uma coisa que eu tô assim, pautado nesse momento. Então, eu tenho um hidratante à base de óleo de oliva muito interessante, que é um hidratante corporal. Basicamente a gente... Passa o endereço da sua loja, Gabriel. Então, nós estamos em Poços no mercado municipal, que é uma coisa que eu quis estar lá, foi uma estratégia comercial, eu sempre gostei do mercado, então eu quis dar um ar assim de um produto tradicional, então eu já estou lá há 8 anos praticamente. Sim. E dentro das termas também, que eu achei que fez muito sentido eu estar nas termas Antônio Carlos. Tem tudo a ver, né? E esse produto você está mandando ele fora para hotéis? Nós temos, assim, eu tenho uma possibilidade de fazer, porque então eu personalizo ele também, né? Eu posso personalizar. E aí eu tive uma ação feliz, né? Assim, porque a gente vive prospectando e tal. Existe em São Paulo um hotel muito conceituado, está nesse momento assim, é o hotel que pode citar. Pelo segundo ano ele se chama Rosewood Hotel, a bandeira dele é Rosewood, ele está dentro de um complexo que se chama Cidade Matarazzo, né, em São Paulo, que é um empreendimento interessantíssimo, que não está 100% concluído ainda, mas ele está pungente, inclusive ele tem um hub de sustentabilidade lá, esse complexo Matarazzo, vem da cabeça de um empresário francês que chama-se Alex Allard. Tem uma teoria, ele é um cara muito interessante, assim, muito visionário. E ele me valorizou. Alex Allard, queremos você aqui. Uai, acho que se de repente vocês forem lá também dá certo de fazer uma... Porque é uma figura interessante. Já temos uma ponte de um elo. Sim, com certeza. Assim. O que eu me senti muito valorizado, e não é assim, ele não... Isso foi uma consequência da visão dele, né? Porque nós somos pequenos, mas nós conseguimos entrar lá por uma questão de que ele quer, através do luxo,
valorizar o que o Brasil tem. Então a visão dele, numa entrevista que eu já acompanhei dele, é o seguinte: porque o luxo, quando ele fala de sustentabilidade e tal, sendo que o luxo pode dar uma configuração equivocada disso, é porque ele entende que ele tem que trazer as pessoas formadoras de opinião pelo luxo. Então ele usa o luxo para atrair as pessoas, mas justamente para ver o que o Brasil tem de potencial, né? Então tudo lá, ele enaltece os pequenos, os brasileiros, a matéria-prima brasileira. O seu produto lá é personalizado? O meu produto é personalizado e eu fui muito feliz pelo seguinte: ele é timbrado do lado de dentro como Rosewood São Paulo, mas a embalagem externa, ainda que quando eu fui apresentar, eu levei um monte de protótipos e tal, e o gerente dele, que é um francês, ele olhou e falou assim: eu quero isso aqui, que foi o mais simples possível, é como se fosse um selo, um carimbo assim, tá o mapa do Brasil, tá o primeiro sabão de azeite do Brasil, Poços de Caldas. Então, levando o nome. Poços de Caldas está assim, num volume bem denso, assim, as pessoas batem o olho lá, os hóspedes. Quando você mostrou você está falando sabão, você fala sabão, né? Nós estamos falando sabão. Eu quis falar sabão pelo seguinte, por um diferencial mesmo, mercadológico. Mas eu enfrentei uma barreira nisso, né? Assim, porque assim, é um sabonete. Mas é que como o processo é uma saponificação, como as traduções, por exemplo, em inglês é soap, em italiano é sapone e o espanhol é rabon, eu quis chamar de sabão de azeite. Aí, e a gente nota aqui que tem ele é rústico, cores, né? Diferentes. Aí isso é um processo assim, um processo muito simples de saponificação, né? Bem artesanal, mas isso dá toda a integridade dele, assim. E aí o que acontece? A base, o volume de azeite em todas as formulações é o mesmo. O que difere é que eu coloco outros ingredientes sempre naturais. Então, assim, eles não são excessivamente perfumados. O perfume é muito sutil porque ele advém de óleos essenciais naturais. Então, o óleo essencial, quando saponifica, por ser uma composição orgânica, ele perde um pouco. Então o aroma, esse por exemplo é um carvão de bambu e eucalipto. E qual a finalidade? O eucalipto está presente, mas não é que você vai sair do banho cheirando eucalipto, entendeu? Mas você, para que... E tem outras variações. Desse sabonete? Lavar cabelo? Esse sabonete, assim, eu vou ele é um sabonete corporal. Esse sim, tá. Sim, todos eles, né? Com pequenas variações. Não se lava o cabelo com ele? Sim, eu tenho um que inclusive chama shampoo sólido, porque ele aí, a diferença assim, é um sabonete, mas ele leva um óleo essencial que é muito bom, poderoso, que chama melaleuca, que é um óleo muito bom, bactericida, de verdade, é um óleo, aliás, esse hidratante também leva melaleuca e babosa. É medicinal, não é? É muito legal, é uma árvore australiana, parente do eucalipto, mas faz um óleo potente mesmo, um óleo bom. Todos os óleos são legais. Esse tem um blend aí de argilas. Ele tem uma argila rosa, né, no meio. Esse é diferente? E tá com lavanda. Esse é diferente. Esse acho que é açafrão e menta. Aqui, né? Tá aqui. Açafrão e menta. Óleo de menta. Aqui atrás está escrito. Argila vermelha e não sei o que, uma lavanda. Tá. Isso aqui, então, todos assim, eles são o que eu digo? Assim, é uma gordura de excelência, um produto que vai um mínimo não vai nada sintético, né? Assim, é um produto muito natural. Então, assim, felizmente, eu sempre tive muitos elogios espontâneos. Eu não tenho nada validado do ponto de vista científico. Não é meu objetivo isso aí. O objetivo é entregar uma coisa honesta, uma coisa que funciona e... Beleza. Que você usa, inclusive. Sim, é um produto assim. Ele tem um valor agregado diferente porque nós estamos falando que nós estamos usando azeite e não estamos usando uma gordura de óleo de soja usado, por exemplo, que se saponifica. E é bom também que você pode aproveitar uma coisa que é para um resíduo, né? Então, assim, tem essa vantagem. Só que aí ele tem uma destinação mais cosmética, né? Assim, não vai ter uma coisa... É um produto interessante, né? Marquinhos? Vambora? Vambora. Vamos falar dos nossos apoiadores? Vamos falar. Pois é. Só lembrar aqui, ele está no Mercado Municipal, como é que chama? No mezanino? Vamos chamar de mezanino? Lá é o piso superior. Piso superior do Mercado Municipal. Quando você entra na entrada principal, você já sai no mezanino lá em cima, você vai encontrar esses produtos lá. Chama Olisoft. E outras coisas legais lá. E outras piso superior o mercado é bacana, né? É bacana. E agora nós vamos fazer um festival lá, quer dizer, já fizemos algumas versões, vamos ter mais uma agora em novembro, Sabores do Mercado. Dia 17 de novembro. Tem uma programação que vai ser... Já tá com uma programação que tem um concurso de fotografias que premia as pessoas que tirarem as melhores fotos do mercado, que faz parte dos Sabores do Mercado. Nós instituímos lá um box cultural, tudo isso com lei de incentivo. Tenho parceiros aí que encabeçaram isso comigo, que é a Silmara.
e o Juliano, né, que são muito bons de eventos aí, né, eles fizeram Mantiqueira, eles têm esse know-how, e na época a gente entrou juntos para começar a desenvolver esse festival no mercado, está sendo muito bem aceito. É isso, então se você quiser conhecer mais sobre Oliveira, né, sobre azeite, sobre esse produto, essa marca Olisoft, Opa, agradeço muito. E blá blá blá, né, você vai no e sobre azeite, supermercado e experimentação. Eu acho que é isso. Você, dentro disso que a gente comentou, passa a observar um pouco isso. Aí tem a questão, só rapidamente falando, né? Tem gente que fala muito sobre data, olhar a data. Como o azeite envelhece, é lógico que um azeite com a data mais recente vai ter uma tendência a estar melhor, né? Mas não quer dizer que o grego vai ser o melhor também, do que o espanhol é o melhor. Isso aí. Então acho que o bom é você começar a ter essa percepção. Gostou de uma marca? O que eu percebi? Vou experimentar outra de um valor mais ou menos, pegou um pouquinho mais caro, uma coisa assim. Experimentar sensações. E quando tiver oportunidade, até eu me coloco à disposição. E é um assunto que eu gosto de fazer uma oficina dessa aí, de degustação aí, se alguém tiver interesse de fazer e ajudar. Vamos pensar nisso. A promover, eu faço isso. A gente acha um parceiro e faço isso com prazer, não tem. Né? Legal. Então eu vou aproveitar, já que você está falando do mercado municipal, né? Eu quero falar do café caldense e quero falar do pão de queijo Mineirinho da Bande. Quando se fala em café, né, claro, todo mundo quer qualidade, e você encontra qualidade no café caldense com cheiro, gosto, sabor. Nós acabamos de falar aqui de torra forte, torra clara, média clara, torra extra forte. Tudo existe uma diferenciação. Tudo existe uma qualidade boa e uma qualidade ruim. Então você vai na boa, vai no café caldense que não tem erro. Você vai encontrar o café caldense com a torra clara e a média clara, com o cheiro, gosto do puro e verdadeiro café, eu te garanto. Tá? Você vai experimentar e vai trocar a sua marca a próxima vez. Você vai encontrar no supermercado, na padaria da Mercê, onde você compra isso. Se não encontra, cobra lá do gerente para que tenha. Tá? E o pãozinho de queijo acompanhando, claro, o café caldense. Pão de queijo Xodó de Minas, que é pão de queijo de verdade. Você come 1, 2, 3, 5, meia dúzia, seja o que for, bacana. Tem pão de queijo que você come, no segundo você já sente assim meio enjoativo. É que não é queijo de verdade, é essência, você não está comendo um pão de queijo de verdade. Vai no Xodó de Minas que você vai comer um pão de queijo da melhor qualidade. Tá? Vamos falar também da Marezine, você que está precisando financiar uma casa, um apartamento, um terreno, um imóvel qualquer, a Marezine financia até 100% para você. Financia total ou parcial. Procura a Marezine na Minas Gerais, número 664, viu? Ali bem em frente à prefeitura. Você precisa de uma grana mais curta, o seu empréstimo através do seu cartão de crédito. Qual é o limite do seu cartão? Quanto é que você precisa? Essa é a pergunta. Você levanta esse dinheiro, vai para sua conta em no máximo 1 hora e você pode pagar em 6, em 10, em 12, em 18, até 21 parcelas, tá bom? Tá aqui o nosso parceiro fazendo com a gente mais esse podcast. Lembrar você também que o Ildeu está na TV Poços com as suas viagens, né, Ildeu? Sim. Pela TV Poços você pode acompanhar nossas viagens pelo Brasil, pelo mundo, com culturas diferentes e junto conosco. O Especial Turismo vai ao ar aos sábados às 20 horas, aos domingos às 15 horas e às quartas-feiras às 20 horas. E no Especial Turismo você sabe, a gente se encontra aqui. Então, lá você vai saber as verdades e as mentiras do Ildeu Pereira. As imagens e os sons. Exatamente. Imagens e áudios. E aí, eu quero lembrar você para se inscrever no nosso podcast aí, para quando você receber a notificação, você vai assistir os nossos episódios que você tem aqui todas as plataformas, no YouTube, no Instagram, no Spotify, onde mais aí, meu filho? Deezer, né? E na TV Poços. E na TV Poços, aos sábados às 23 horas, aos domingos às 17 horas e 30 minutos. E esse episódio aqui é um episódio legal que você vai poder curtir ele inteirinho depois. Muito bom. Né? Tá certo? Você quer acrescentar algo mais? Eu só tenho a agradecer, né? Fico contente, é um tema que eu gosto, né? Fico honrado aí de falar, ter a oportunidade de falar. É complexo, sim, mas não é tão assim, né? É que eu falo que a Oliveira, e uma outra história depois eu posso contar, mas ela dá de fato um enredo de escola de samba, né? É muito amplo.
Então, assim, eu já cheguei a fazer essa proposição nas minhas... Isso aí eu Você contei queria outra enfiar história. o azeite Contei de outra oliva história. na avenida? Cheguei ao Rio de Janeiro uma vez, propus isso lá. Interessante. Enfim, mas aí não deu certo, mas tem muitas Interessante, outras coisas. curioso e muito realizável. E é bom que a gente se... É verdade, mas é bom contar aqui, oportunamente, que a TV Pós me apoiou no evento que eu fiz, que foi uma peregrinação das oliveiras. Nós saímos daqui, plantando oliveira até o Caminho da Fé. E a TV Pós apoiou na época. Sim, foi. Por isso que eu lembro que você comentou sobre as viagens conosco, no Chile, na Itália e no Caminho da Fé. Mas eu tive o apoio da TV Pós na época. Ô, gente, então é assim, ó, se você quiser conhecer um pouco mais desse produto, que eu estou falando, estou insistindo porque eu conheço esse produto já de algum tempo, e esse produto é muito legal. Vai lá no mercado municipal, no piso superior, procura lá Polissoft, você vai gostar. Deixa eu só fazer uma fala muito assim, que eu acho que agrega. Para quem quiser e teve interesse, eu me lembrei agora, no próprio festival, eu vou fazer uma oficina de azeite lá. Legal, aí vai ter uma possibilidade de você, quando na prática, é 17 de novembro. É 17 de novembro. De local. Lá no piso superior, no box cultural do Mercado Municipal. Então, assim, nós vamos ter... Eu vou fazer uma oficina que aí... Tudo isso que a gente conversou, eu vou conseguir mostrar lá. Vai poder ter essa análise sensorial lá. Muito bom. Então acho que é oportuno falar. Gabriel, muito obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço muito, fico feliz muito de você me prestigiado, o Deu também. É isso. Partiu o convite seu aí, já faz tempo que você está falando que ia me chamar. Eu tive com ele, falei, você precisava falar desse assunto, então, eu acho o assunto legal. Fico muito contente. E aí veio a campanha eleitoral, eu tive que me afastar um bocadinho. Mas e foi acumulando as coisas. Tudo tem sua hora certa, né? Então tá bom. E da minha parte, eu fiquei muito honrado de recebê-lo novamente, Gabriel, revê-lo, inclusive, porque a gente tem um vínculo de relacionamento, de amizade, já faz anos. Sua família é muito importante na formação dessa cidade e na composição da colônia italiana aqui nessa cidade. Isso aí. Eu te parabenizo pelo trabalho, viu? Obrigado, fico contente. Bora, e deu, para corpo, para cabelo e para mente. Coração também o azeite. Gente, vamos fechar mais esse episódio. Nós vamos voltar na próxima quinta-feira. Um episódio tão bom quanto esse daqui, tá bom? Obrigado, Otávio. Ficou bom aí, meu amigo? Ficou? Se não ficou, você fala, hein? Tá bom. Obrigado, Eudeu. Eu que agradeço, Marquinhos. Muito bom, obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima. Então tá aí. Fechamos aqui. Fica em paz, vai na fé e a gente se fala. Até lá.